Você que está em casa, no sofá, você que está em casa sentado à mesa com a sua Bíblia, vamos orar um pouco mais uma vez, pedindo para que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra, na meditação, que Deus possa trazer clareza ao nosso coração, à nossa mente, que a palavra possa penetrar na nossa alma e que a gente possa sair daqui abençoado pela palavra de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, no nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos para que o Senhor, com a tua palavra, nos instrua nessa noite. Que o Senhor traga mais clareza para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós te oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 15, a gente vai ler do verso 11 em diante. O capítulo 15 é bem conhecido, e a partir do verso 11 em diante é muito conhecido, porque é a parábola do filho pródigo. Se você olhar aí o título da sua Bíblia, possivelmente vai estar escrito a parábola do filho pródigo. Mas eu queria te desafiar essa noite para trocar esse subtítulo dessa palavra. E eu vou te explicar por quê. Eu queria que você pensasse no subtítulo dessa palavra como a parábola do pai amoroso. O coração do pai, o pai que usa o coração para enxergar a situação. E vamos ver por que eu estou desafiando vocês a trocar esse subtítulo aí dessa parábola do filho pródigo para a parábola do pai amoroso. A partir do verso 11, a Bíblia diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo se reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome nessa situação. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e enchendo de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calce os seus pés, traguem um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou os seus servos e perguntou-lhes: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar.
Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondendo ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou todos os bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa parábola é uma parábola muito conhecida. A gente lê ela constantemente e pessoas pregam sobre essa parábola. E a história é simples. A história é essa: um pai com 2 filhos. Em um belo dia, um dos seus filhos chega e diz ao seu pai: pai, eu quero a minha parte na herança, porque eu cansei daqui. Eu não quero mais a convivência com você. Pega a sua parte na herança e sai pelo mundo. E ele gasta tudo o que tem. E ele então, sem dinheiro, na sarjeta, tendo gastado todo o seu dinheiro com bens e prostitutas, vai à falência. E ele então lembra que na casa do pai existia conforto, que na casa do pai existia guarida, que na casa do pai ele podia ter um lugar para comer e repousar a sua cabeça. E ele então resolve voltar. Quando ele volta, o pai se alegra e recebe o seu filho de volta em casa com os braços abertos. Mas muito mais do que isso, o pai só não recebe o filho. O pai dá uma festa com direito a novilho gordo, com direito a bebida, comida, e o festejo entre os empregados da casa. E o irmão mais velho então vê a festa ao longe. O irmão mais velho começa a caminhar em direção à casa, escuta o barulho da música e ele pergunta o que está acontecendo. Então, seu filho voltou, o seu irmão voltou. O meu irmão voltou? Como assim o meu irmão voltou? Essa festa é para o meu irmão? E então o pai vai para a porta da casa, aonde acontecia uma festa nas suas costas. O pai vem até a porta da casa para receber o irmão mais velho, que ainda não tinha entrado sequer na casa, porque ele não acreditava que o pai teria capacidade de festejar a volta daquele pecador. Mas, eu não sei se vocês perceberam, parece que essa parábola não tem fim. A parábola acabou. Eu não sei o que aconteceu depois disso, com o irmão mais velho. E se a gente olhar, mas uma história sem fim, quase que não faz sentido. Uma história para o Oriente Médio, aonde o pai pede herança onde o filho pede herança para o pai ainda em vida, um tremendo desrespeito. E o povo do Oriente Médio tem um profundo respeito aos mais velhos, especialmente com a figura paterna. Eles respeitam muito os pais, muito. Eu convivi com pessoas do Oriente Médio, e eu, pelo fato de às vezes ser mais velho, só para vocês terem ideia, eu trabalhei com um muçulmano, e eu sou treinador de futebol também, eu sou formado em educação física. Os meninos, as crianças beijavam a minha mão antes de entrar no campo de futebol, pedindo permissão para estarem ali.
quando elas saíam do campo de futebol, elas beijavam a minha mão e colocavam a minha mão na testa delas. É o mundo deles. Então, um filho pedir para o pai a herança em vida era um negócio inaceitável. Então, parece que essa parábola meio que não encaixa no conceito de vida daquele povo, e a parábola termina, mas tem sentido nisso. E é Jesus que conta essa parábola. E eu acho fenomenal. Vamos entender o que está acontecendo nessa parábola? Deixa a sua Bíblia aberta, volta lá no livro de Lucas, você que está em casa, volta lá e vamos entender o que está acontecendo para que Jesus chegue na parábola do filho pródigo. No mesmo capítulo de número 15, no verso de número 1 e 2. Lucas 15, no verso 1 e 2. A Bíblia diz assim: todos os publicanos e pecadores que estavam reunidos para ouvi-lo. Ouvi-lo quem? Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava festejando, comendo e bebendo. Com quem? Com pecadores. E quando Jesus estava sentado, eles costumam sentar ao chão para se alimentar, é típico deles, às vezes numa esteira. E Jesus está sentado, possivelmente dentro de um cômodo de algum lugar, e Jesus está sentado com os pecadores ali, quando de repente a porta chega os publicanos e os fariseus. Chegam os fariseus e os mestres da lei. Então Jesus está aqui comendo com os pecadores, quando na porta chega os fariseus e os mestres da lei. Os fariseus é uma espécie de partido. A palavra fariseu significa separado. São pessoas que entendem da lei, das leis de Moisés, entendem das leis de Deus, e os mestres das leis dispensa explicação. São pessoas que conheciam dos propósitos de Deus. Quando eles chegam à porta, eles comentam: Jesus, esse aí, está sentado com pecadores e cobradores de impostos e publicanos. E aí Jesus começa uma série de 3 parábolas. Qual que é a primeira parábola que Jesus, logo depois do verso de número 2, começa aí, que está aí na sua Bíblia? A parábola da ovelha perdida. Quando Jesus levanta e deixa a festa, Jesus vai para a porta. Assim como o pai, lá na parábola do filho pródigo, estava à porta para receber o seu filho mais velho. Jesus vem para a porta e começa uma série de 3 parábolas. E a primeira delas é a parábola da ovelha perdida. O que diz a parábola da ovelha perdida? Se você tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso você não vai procurar? Da mesma forma, terá muita alegria no céu por um pecador arrependido. A ovelha se perde no deserto e ela sabe que está perdida, mas ela precisa de ser achada. E quem tem a responsabilidade de achar? Aí começa o diálogo de Jesus com os doutores da lei e os fariseus. E logo depois disso, Jesus, qual que é a próxima parábola aí no verso de número 8? Da dracma perdida, da moeda perdida. Se a gente olhar, por exemplo, para a ovelha, eu não sei se vocês sabem, mas a ovelha é um animal extremamente medroso. A ovelha é tão medrosa que às vezes ela precisa do pastor para beber água. Ela se assusta com a sua própria imagem no espelho d'água, no reflexo que ela enxerga
na água. A ovelha, ela vive geralmente em rebanho, porque ela é extremamente medrosa. Eles costumam, no deserto, colocar, às vezes, um pastor mais velho com um pastor mais novo. Porque se o pastor mais velho morrer, a ovelha está se acostumando com o pastor mais novo. A ovelha é extremamente dependente. Se o pastor morre, geralmente eles não vendem a ovelha para outro rebanho. Ela tem muita dificuldade em aceitar a liderança de um outro pastor. É um animal extremamente dócil. Veja que essa relação traz a importância da ovelha para o pastor. E é isso que Jesus está dizendo. Vocês têm a responsabilidade de acharem a ovelha que se perdeu. E depois vem a moeda. Para a gente podia pensar assim, mas gente, perdendo uma moeda, quem é que vai preocupar? O que acontece aqui na história da moeda é o seguinte: as moças começavam a ganhar moeda de seus pais muito cedo, porque as moedas, elas iam sendo juntadas para que, no caso, quando elas casassem, se o marido morresse, elas tivessem recurso, uma poupança, para voltar para a casa do pai, ou para uma emergência. Algumas delas faziam tiaras com aquelas moedas. Então a moeda era extremamente importante. Imagina você perdendo toda a sua poupança para uma possível emergência. Você ficaria sem chão, porque você não teria recurso para te socorrer diante de uma emergência. E é esse aqui o contexto da moeda. Só abrindo um parênteses aí para entender também um pouquinho, para ilustrar isso. Eu morei na Tailândia. Na Tailândia, eles têm o rei, né? O rei agora morreu, mas o filho dele assumiu. Então, lá é reinado. E eles têm um apreço muito grande pela figura do rei. Só para vocês terem ideia, quando uma criança, por exemplo, me cumprimenta na Tailândia, eles não pegam nas mãos como a gente ocidental, eles não fazem isso. Eles espalmam a mão, sawadee-krap é um cumprimento. Quando um mais novo cumprimenta um mais velho, uma criança, por exemplo, me cumprimenta, ela coloca a mão na frente da boca e ela abaixa a cabeça. Sawadee-krap. Eu, como sou mais velho, não abaixo a cabeça para essa criança mais nova. Sawadee-krap. Por quê? Porque o mais velho não deve reverência para o mais novo, e o mais novo abaixa a cabeça. Quando é uma figura, por exemplo, ilustre, alguma coisa, um governante, alguma coisa desse tipo, o cumprimento é com as mãos na testa e você abaixa a cabeça, independente se você seja mais velho ou não, mas você está cumprimentando uma autoridade. Sawadee-krap. Agora, quando é o rei, aí a história muda. Eles se ajoelham, eles colocam a mão na testa e eles colocam a cabeça ao solo e falam, Sawadee-krap. Este é o cenário do rei ali na Tailândia. E eu queria usar a ilustração da moeda para vocês entenderem a importância de algumas coisas na vida de algumas pessoas. Lá na Tailândia, se você pisar em uma moeda, você vai para a cadeia. É justamente isso. Sabe aquele negócio quando a gente deixa uma moeda cair, que a moeda começa a rolar e a gente sai correndo atrás, tentando fazer assim no meio do supermercado, para poder parar a moeda, para a moeda não ir para baixo alguma coisa? Eles não fazem isso. Porque toda moeda, toda nota tem a figura do rei. E a moeda é extremamente importante naquela cultura. Imagina você perdendo uma moeda que seja muito importante para você. E é esse o contexto que Jesus quer trazer para aquelas pessoas que estão de fora da festa. Aquelas pessoas que são conhecidas dos ensinamentos de Deus, que conhecem das Escrituras, que receberam um dia o privilégio de serem chamados povo de Deus. Jesus disse assim então, se uma ovelha perde, a gente não vai achar. Se uma moeda perde, a gente não vai achar. E aí Jesus acaba com a parábola do filho pródigo. Que aqui para mim, a figura central da parábola
não é de forma nenhuma o filho pródigo. A figura central dessa parábola é o pai. Se a gente olhar, por exemplo, para a figura do filho mais velho, a gente podia entender da seguinte forma: que maravilha, pensa em um cara correto, pensa numa pessoa digna, que não aceita erro, pensa numa pessoa certa, que quer que volte para casa gente que tem vergonha na cara. É o filho mais velho. Mas se a gente olhar para a parábola, o pai reparte a herança com quem? O pai dá a herança para quem? O pai dá a herança para o filho mais novo e para o filho mais velho. A herança é repartida entre os dois. O filho mais velho também recebe a parte dele. Se um filho mais velho tem tanto respeito, se o primogênito deve ser respeitado na cultura, por que que o filho mais velho, no momento que o pai reparte a herança entre os dois, diz assim: a minha parte eu não quero, meu pai? Porque eu sei que tudo que é seu é meu. Porque eu sei que eu não preciso disso. Mas não, o filho mais velho pega a sua parte. E mais do que isso, ele se indigna com o fato da ovelha perdida ter que ser achada, da moeda ter que ser procurada. E o filho mais novo, irresponsável, gasta tudo que tem. E a atitude do pai, em nenhuma hora, foi em chancelar, em dizer que as atitudes do filho mais novo estavam certas quando ele saiu de casa. Em nenhum momento o pai disse assim: tudo que você fez foi certo, tudo que você fez. Não. A alegria do pai foi porque o filho estava perdido e ele foi encontrado. A alegria do pai foi porque o filho voltava para casa. Então, nem a figura do filho mais novo e nem a figura do filho mais velho. Eu queria que vocês concentrassem na figura do pai. E é interessante que quando o pai está à porta, o pai fala para o filho mais velho: tudo que eu tenho é seu. E o filho mais velho joga a responsabilidade no pai e diz: por que você aceitou esse irresponsável aqui em casa? Eu trabalhei num hospital chamado INCA, trabalhei como voluntário, com capelania. É um hospital de cuidados paliativos, um hospital que cuida de doentes em fase terminal. Foi uma experiência diferente que eu tive na minha vida, de todas as que eu tive, pensando em morte. Eu visitava uma pessoa em uma semana e eu trocava algumas experiências com aquela pessoa, e na outra semana eu ia para casa e eu pensava assim: nossa, semana que vem eu vou chegar lá e eu vou poder falar isso, porque eu já sei das necessidades dela. Quando eu chegava lá, a pessoa já tinha morrido. E eu passei várias vezes por essa situação. E um belo dia, eu resolvi perguntar para algumas pessoas nas minhas conversas, e eu sabia que seriam as últimas conversas que ela teria. E resolvi perguntar para aquelas pessoas qual era o maior arrependimento que elas tinham na vida. Porque eu pensei assim: quem sabe, numa pergunta dessa, ela não abre o coração para mim e diga qual é o maior arrependimento. Eu nunca escutei, nunca, que as pessoas tinham se arrependido pelo carro que não tinham comprado, pela casa que não tinham comprado, pela viagem que não tinham feito. Elas nunca relacionavam
essa pergunta com bens materiais. Os maiores arrependimentos eram relacionados a perdão. Por que que eu não pedi perdão? Por que que eu não perdoei? Por que que eu não perdoei o meu filho? Por que que eu não perdoei a minha mãe? Por que que eu não pedi perdão para os meus pais? Não pense em coisas, não desperdice a sua vida com coisas. Invista a sua vida em pessoas. O que acontece com Jesus, quando Jesus deixa os pecadores e se levanta para conversar com os fariseus e os doutores da lei, aqueles que conheciam da palavra, aqueles que viviam em função da palavra, Jesus diz para eles assim: vamos entrar para a festa. A festa não é só para os pecadores. A festa é para nós, porque tudo que eu tenho é teu. Tudo sempre foi seu. Tudo pertence a você. Entre para a festa e celebre. Na festa tem cordeiro, na festa tem novilho, na festa tem tudo que Deus quer proporcionar, tudo que o Pai poderia proporcionar para o seu filho, e esta é a proposta de Deus para as nossas vidas. Quem é que não pode fazer parte da festa? Quem é que não pode fazer parte da igreja de Deus? É quem mente? É o fofoqueiro? Todos são chamados para fazerem parte da festa. Mas se lembre que eu não disse em momento nenhum que o pai concordava com os maus feitos do filho, mas também o pai não concordava com a soberba do irmão mais velho. Entre o filho mais novo e o filho mais velho, nós devemos ter o coração do pai. Nós devemos enxergar com a ótica do pai, com a visão que o pai teve. Essa é a proposta do Evangelho. Pessoas podem ser transformadas, mesmo que elas cheguem à festa como estão, mesmo que depois de terem se lambuzado profundamente, gastando tudo que tinha, feito de forma irresponsável, ainda assim o banquete está à mesa, e ainda assim a regeneração, porque o Pai está ali. Eu não sei com quem você se identifica nessa parábola. Se com o filho mais novo, que foi irresponsável, ou com o filho mais velho, se você pensa que você sempre acertou na sua vida, e que você conhece profundamente aquilo que Deus quer, mas os que são convidados para a festa, são convidados a comerem do banquete do Pai e entenderem a proposta do Pai para a humanidade. Quando Jesus está à porta, Ele convida então os fariseus e os doutores da lei para que eles entrem e para que eles sentem junto com os pecadores. E aí há transformação, porque o pecador é incluído, porque o pecador é transformado pela presença de Jesus. Que nós possamos entender que a festa é nossa,
que tudo sempre foi nosso, porque tudo é do Pai. Se tudo é do Pai, e o Pai abre as portas, as nossas portas também estão abertas. Queria que você fechasse os seus olhos e que a gente orasse. Você em casa, feche os seus olhos. E que a gente pensasse na nossa responsabilidade com as pessoas que nos cercam, que a gente pensasse na responsabilidade com as pessoas que não conhecem ainda da graça de Deus, das pessoas que ainda não experimentaram desse amor, que ainda não foram transformadas por esse amor. Que nós entendêssemos a nossa responsabilidade diante do Pai, como filhos, e que nós possamos oferecer para a comunidade onde nós estamos inseridos um grande banquete, uma grande festa. E essa casa é a igreja de Deus. E essa festa é a festa espiritual que Deus coloca à mesa. E nós somos filhos que festejam com todos, porque nós sabemos que o Pai pode transformar o perdido em achado. O Pai pode resgatar o sem esperança e lhe dar esperança. O Pai pode dar amor ao que sente ódio. O Pai pode transformar o coração daquele que só consegue enxergar riquezas em sua vida. E que Deus tenha misericórdia de nós e arranque de nós o coração de um filho mais velho, que não consegue aceitar que pessoas, mesmo errando ou erradas, podem ser transformadas. E elas devem ser aceitas, porque elas devem ser encontradas, e elas devem ser achadas, porque elas estão perdidas. E a responsabilidade de achar é nossa, mas é uma responsabilidade dada por Deus. Um dia os anjos chegaram para Deus e disseram assim: Senhor, nós queremos a oportunidade, o privilégio de anunciar a Tua palavra. Deus disse assim: não, vocês estão enganados. Quem vai anunciar a minha palavra é um povo que se chama povo meu. É um povo que conhece a minha graça, experimentou do meu amor. E esse povo é responsável por resgatar o perdido. Bom Deus, nós te agradecemos pelo Teu cuidado. Nós te agradecemos pelo Teu carinho. Nós te agradecemos pela Tua mão que nos guia. Volta e meia, nós nos esquecemos de tudo que o Senhor nos dá, que nós nos esquecemos de tudo que é do Senhor é nosso. Mas Pai, mantém o nosso coração cativo nos Teus preceitos. Mantém a nossa alma em linha reta, de acordo com a Tua vontade. Que nos dês caminhos da vida, nós possamos entender que existe um caminho único, que é o Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Deus, quantas vezes nós inclinamos o nosso coração para o irmão mais novo, nos esquecendo que o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que ampara, e nós queremos resolver as nossas vidas de acordo com os nossos próprios preceitos. E nós saímos de casa, e nós começamos a caminhar e a vagar. Pai, mantém os nossos pés em linha reta, mantém os nossos pés nos Teus caminhos, mantém os nossos olhos fixos na cruz do Calvário. Que o exemplo de Jesus seja sempre colocado em prática nas nossas vidas. Mas isso só pode acontecer se o Senhor tomar a direção das nossas vidas. E em nome de Jesus, sê conosco, ó Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nós te oramos assim e te agradecemos pela festa.
E te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. Amém, Jesus. No nome santo de Jesus Cristo, amém, Senhor. Glória a Deus.